Graça e paz, meus amados irmãos. Louvamos a Deus, agradecidos por todos os momentos. E nesse momento agora, nós temos nosso encontro. Marcamos hoje, nesse dia, nos reunimos com os irmãos nos lares. Quero cumprimentar todos com a graça de Jesus. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe nossas congregações. Que Deus abençoe os irmãos que vão nos acompanhar através da internet. Louvamos a Deus nesta hora, querendo compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor nesses dias tão difíceis. E eu quero deixar com os irmãos a certeza de Jesus. Ele disse, ele afirmou, as suas palavras são verdadeiras, ele diz assim, eu sou o bom pastor. João 10, capítulo 10, versículo 11, diz assim, eu sou o bom pastor dá vida, dá a sua vida por suas ovelhas. Então, meus irmãos, nesse tempo de lutas, de dificuldades, nós temos que receber essa palavra, uma palavra que vem de encontro aos nossos corações. E queremos louvar o Senhor pela palavra dele que nos orienta em todos os momentos e nos dá direcionamento. A certeza de hoje é esta, Jesus é nosso bom pastor. Quero dizer aos irmãos que essa figura pastoral do Novo Testamento era comum àqueles povos, àquele povo do Senhor. Nós sabemos que os evangelhos narraram que Jesus veio e de madrugada os pastores estavam guardando as suas ovelhas e ele anunciou aos pastores a salvação de Israel e os pastores guardam as suas ovelhas durante a vigília da noite para que elas não sejam roubadas, para que elas não sejam mortas por bandidos, por ladrões, para que também não sejam dilaceradas por feras que venham no campo. John MacArthur, um grande pregador do Evangelho, disse que tudo que a morte pode fazer a um cristão é entregá-lo a Jesus. Então, nosso Senhor sempre estará conosco. E não seria fácil a vida das ovelhas, foi isso que ele nos alertou. Por isso, a necessidade de que nesse momento tenhamos perseverança. A perseverança de confiarmos em Jesus, de guardarmos as suas palavras, assim como ele nos guarda como ovelhas. Então eu quero pensar nisso com os irmãos agora, nesta noite. No horário que seria para o nosso culto, na reunião da nossa congregação, da nossa igreja. Jesus, nosso pastor eterno, Supremo Senhor, está sempre conosco. Então, quero partilhar com os irmãos a palavra de Deus, compartilhar nos Salmos 23, Isaías 40, 11 e João 10. Essa figura do pastor através das Escrituras, o pastor das ovelhas, que é Jesus, o nosso pastor supremo, nosso pastor eterno. Então, ele fala às suas ovelhas e nós ouvimos como ovelha do Senhor hoje. E como é difícil, fico imaginando para a vida de um cristão não ouvir a voz do seu bom pastor. É difícil. Como o rebanho fica perdido, como o rebanho fica amedrontado, desesperado, principalmente nesses momentos de grande pânico e pavor que assola a humanidade. Todavia temos um bom pastor, aquele que nos acolhe, aquele que você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, sempre deve confiar, aquele que um dia você entregou a sua vida a Ele, nele você pode confiar, em Jesus. Então, no início de toda a cena montada por Jesus, de João 10, nós temos João 9, onde fala da cura de um cego de nascença. Então, o Senhor revela a sua maravilhosa cura e o seu propósito. O Evangelho de João então nos traz essa cura do cego de nascença, onde aquele homem era desprezado por sua sociedade. E os líderes religiosos da sua época reivindicavam o pastoreio sobre o povo de Deus. No entanto, Jesus encontra aquela ovelha perdida e ele traz esperança para aquela ovelha. Ele traz a cura, ela que vivia a esmolar, ela que vivia à periferia da sociedade. Ele traz cura. E para quê? Para quê? O início da conversa é essa.
Os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? O pai ou a mãe dele para que ele nascesse cego? E o Senhor disse: não, ele não nasceu cego assim por causa do pecado do pai e da mãe, eu lembro dele. Mas isso é para que seja manifestada a glória de Deus. Isso é o propósito do Evangelho de João. Para que creiamos que Jesus é o Cristo e crendo nós tenhamos vida no seu nome. Então aqueles religiosos não eram verdadeiros pastores, não cuidavam das ovelhas, eles cuidavam da religião. Como há muitos hoje, preocupados com a religião e não se preocupam com as ovelhas. Jesus cura o cego e ele dá testemunho diante de todos, a sua visão se abre. Jesus é o bom pastor, o verdadeiro pastor das ovelhas, e ele diz assim: eu sou o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. E no Salmo 23 nós temos a palavra maravilhosa do Senhor que diz assim: eu sou o pastor. O salmista diz assim: o Senhor é meu pastor, e ele não me faltará. Ele me leva a verdes pastos, me faz repousar nas águas tranquilas. Ele restaura, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Que coisa maravilhosa! Quando nós identificamos Jesus como bom pastor, e é bom identificar Jesus como bom pastor, nós não estamos sós, meus amigos. Nós estamos sentindo falta da nossa congregação, da nossa igreja, da nossa reunião, do abraço fraterno, do apertar de mãos. Às vezes ficamos tão acanhados ao chegar na casa dos irmãos e não poder abraçar, não poder apertar a mão, não poder desfrutar de momentos maravilhosos como nós estamos agora tão difíceis. Mas nós temos a certeza: Jesus é nosso pastor. Ele está sempre conosco. Ele nos ajudará, meus irmãos. E a Bíblia diz que, identificado o nosso bom pastor, então nós temos que identificar quem são as suas ovelhas. Se ele é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, quem são as suas ovelhas? Somos nós? São aqueles que creem? São aqueles que crerão? São os que já entregaram a vida a Jesus? Pense bem nisso. O que é preciso entender e crer na Bíblia é que a ovelha de Jesus é aquele que se arrepende, que se converte, como diz a Escritura: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Atos 3:9. Então é preciso uma entrega total, queridos, uma entrega de confiança. Não ter medo. É preciso entender que Ele cuida das suas ovelhas, que Ele dá a sua vida por suas ovelhas. É preciso saber que Ele conduz as suas ovelhas. Elas o seguem. Quem são as suas ovelhas? São aquelas que se arrependeram. São aquelas que se submetem. São aquelas que se convertem a Jesus. Quem são suas ovelhas? Diz o texto de João 10. Isso deixa bem claro, amados irmãos, quem são as ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, porque conhecem a voz dele. Elas ouvirão a sua voz e seguirão, e haverá um rebanho e um pastor. De modo nenhum elas seguirão outra voz, a não ser a voz do seu pastor, do pastor amado, do pastor eterno, do bom pastor, que dá a sua vida por suas ovelhas. Pastor Jesus é o nosso pastor eterno. As suas ovelhas ouvem. É preciso ouvir Jesus hoje, meu irmão, minha irmã, meus queridos amados. Deixar que Ele conduza a sua vida. O quanto realmente somos dependentes dEle. Do seu pastoreio. Nesse tempo de incerteza, de desgraça, de assolação da humanidade, o que realmente Deus tem nos falado? Será que ainda estamos desperdiçando tanto tempo com bons entretenimentos? Às vezes entretenimentos cristãos, músicas boas, boas pregações, e esquecendo do tempo com Jesus, aquele momento assim: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com esse pastor amado, só você e ele. Quando estiver 2 ou 3, um culto doméstico, irmãos, quanto nós sairemos fortalecidos se todas as famílias da igreja estiverem fazendo culto doméstico 3 vezes por semana. Depois dessa crise toda, nós estaremos lá na frente no nosso culto doméstico, a igreja forte. O Salmo 23 continua dizendo que aquele pastor, o bom pastor, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nesse momento difícil, eu não temerei mal algum,
porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Em tempos de aflição, a minha angústia é causada, meus irmãos, por ver o pavor do povo de Deus. Diante de um momento tão difícil, o povo parece como ovelhas que não têm pastor. Nós temos um pastor, Pastor Jesus, o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. É preciso perceber que Ele está conosco. É preciso ouvir a voz de Deus. Será que você entende que, como crente, você passou tanto tempo envolvido na obra de Deus, esqueceu de se envolver com Deus na obra? E agora, nesse momento, que não há mais os afazeres da obra, nós temos que nos envolver com Ele, com Deus da obra, com o nosso pastor Jesus que cuida de nós. Já descobrimos isso. Para quê dizer que não tem tempo para Deus? Agora tem. Para quê correr atrás de tantas coisas se agora parecem insignificantes? De que adianta? Para quê? Descobrimos, irmãos, somos insuficientes, não somos autossuficientes e precisamos desse pastor Jesus. J.C. Ryle diz: é muito ruim estar sem dinheiro, é muito ruim estar sem saúde, sem tetos e sem amigos. Porém, pior ainda é estar sem Jesus. Ele está conosco. As ovelhas de Jesus são as que obedecem a sua voz. Elas ouvem como Deus chama as suas ovelhas. Como Deus fez isso no Antigo Testamento, Deuteronômio 6, dizendo assim: ouve Israel, ouve o Senhor teu Deus é o único Deus. E Jesus diz assim: as suas ovelhas ouvem a sua voz. A necessidade de um compromisso de alma, de coração, com obediência. Ouvir a voz de Deus, Ele está falando: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus, os que guardam a palavra de Deus. Das lições que aprendemos aqui nesta noite, meus irmãos, nesse dia, no horário do nosso culto, esse momento eu encerro dizendo: nós não somos autossuficientes. As coisas não estão sob o nosso controle. Você não controla tudo. E a palavra de Deus diz assim: eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Procure Jesus. Ele está sempre contigo, Ele é o teu bom pastor, Ele é o meu bom pastor. Ele nos pastoreia nossas almas. E como pastor, Ele cuida do rebanho. E nos seus braços vai juntar o cordeirinho e vai carregar no colo, cuidando de cada um das ovelhas que amamentam. Jesus cuida de nós. E Deus abençoe os irmãos. Que a graça de Deus esteja no coração dos irmãos. E até a próxima, em nome de Jesus.